Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, mais um dia, mais a graça de viver, mais a graça de ter a possibilidade de ler, contemplar, rezar, saborear a palavra de Deus nesse nosso encontro. É uma maravilha, viu? Só posso louvar a Deus por sua presença, por tua constância, por teu apoio, por tua divulgação. Acima de tudo, porque você partilha comigo esse momento. Esse momento existe porque no decorrer de quase um ano já a gente se encontrando, pessoas, homens, mulheres, amigos, desconhecidos, aderiram e tornaram esse projeto, deram sentido, né? Porque ele não teria sentido se não existisse aí você do outro lado. Então eu agradeço demais, louvo a Deus demais por tua presença, por essa sintonia, por esse carinho, por essa amizade, enfim. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque a palavra dele nos une, a palavra dele nos conecta, a palavra dele torna o nosso coração um único coração sintonizado no amor. Então, louvado seja Deus por tudo isso. E vamos mais uma vez pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ajude a viver esse momento, nos ajude a ler a palavra, a compreender na simplicidade do coração, a acolher o que a palavra nos propõe nesse hoje da nossa história, nesse momento. Ela que é sempre viva e eficaz, então ela traz uma mensagem para o agora e com certeza vai trazer uma mensagem para o teu agora. E quem abre o coração, quem abre a sensibilidade para que a gente possa perceber essa mensagem é o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguiríamos se não fosse nele e por ele. Eu não conseguiria interpretar, eu não conseguiria fazer a minha reflexão, você não conseguiria acolher com tanta identificação se o Espírito Santo de Deus não estivesse fazendo essas conexões. Então o que podemos dizer é: vinde Espírito Santo e nos ajude a ler, a compreender, a refletir, a contemplar, a rezar, a firmar propósito com a palavra. Vinde Espírito Santo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 9, os versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, dois aspectos assim que tocam no meu coração nesse dia, queria que te ajudassem a refletir. Primeiro, aquele homem foi levado pelos amigos, né? E Jesus viu a fé daqueles amigos, a ponto de dizer: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele falou isso porque ele viu a fé que eles tinham. O Evangelho diz, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Então eles tinham muita fé. Mas não era uma fé passiva,
Era uma fé ativa, eles se mobilizaram, eles se organizaram, eles levaram o homem. Isso para nos dizer exatamente, não é? Que a nossa fé não deve ser uma fé passiva, não deve ser uma fé que cruza os braços e fica esperando. Não deve ser uma fé que desafia a Deus, mas deve ser uma fé que nos mobiliza. Deve ser uma fé, então, tem uma pessoa doente em casa, tenho fé, mas vou levar ao médico, com fé, não é? Então, quero ter um projeto de vida, uma construção, tenho fé que vai dar certo, mas vou economizar. Vou economizar, vou fazer o projeto, vou fazer os planos, vou criar as estratégias. Quer dizer, a nossa fé, a fé cristã, não é uma fé passiva que desafia a Deus. Não é uma fé que compra na mão de Deus. Não, é uma fé que se mobiliza. É uma fé que cria estratégias, é uma fé ativa, como foi a fé daqueles amigos daquele homem. Um outro aspecto fundamental do texto de hoje é que a primeira coisa que Jesus faz não é curar o corpo do homem, mas, sobretudo, curar a alma, curar o espírito, com o perdão. Às vezes a gente pensa que o melhor que Jesus tem a nos dar é a cura do corpo. Às vezes a gente pensa que o melhor que Jesus tem a nos oferecer são coisas, vitórias humanas, vitórias aparentes. Esse ou aquela realização de um desejo. Não, meu irmão. O melhor que Jesus tem a nos oferecer é a salvação. O melhor que Jesus tem a nos oferecer é o céu, que passa pelo perdão dos nossos pecados. Esse é o grande tesouro. Depois pode até vir, como veio para aquele homem, a cura física que surpreendeu a todos. Pode até vir, mas é o essencial? Não. A fé daqueles homens gerou em Jesus o desejo de perdoar o pecado daquele paralítico. Antes de andar com as pernas, ele precisava voar com o coração. E é o perdão que faz o coração voar. O perdão faz o coração voar. O perdão de quem dá, o perdão de quem recebe, faz o coração voar. Vamos então pedir a Deus hoje essa graça grande de compreender a exata medida das coisas de Deus. Uma fé ativa, uma cura da alma. Isso é essencial. Que assim seja, que Deus nos ajude e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.